يا من حوى ورد الرياض بخديه يا من حوى ورد الرياض بخديه وحكى قضيب الخيزران بقده تعكد السيف الذي جردته. Quais eram os seus sonhos lá na Síria? Você tinha planos, sonhos? Não, a vida é uma pessoa normal lá, simples. Vocês sabem que a gente não trabalha, não fazer nada, a gente só fica em casa cuidando das crianças, fazendo as coisas de casa. Só isso, eu estava ficando em casa, cuidando das crianças. Às vezes eu faço uma aula de inglês para as crianças filhos dos vizinhos, para passar o tempo. Às vezes não faço nada, fica em casa só. A Guerra Civil na Síria completou uma década de existência e Razan Suleiman é uma entre milhões de refugiados que essa guerra gerou. Para contextualizar, o conflito começou em março de 2011. Até então, o país era relativamente estável, embora fosse uma ditadura. Razan é muçulmana sunita, na época casada e com 2 filhos. Em 2012, ela decidiu se separar. Mas o seu marido, até então, que inclusive atuava no exército de al-Assad, não aceitou e chegou a agredi-la, a espancá-la. E se não bastasse, ainda fugiu com os seus filhos, com as crianças, para a Alemanha. Até hoje, Razan não conseguiu nem ver e nem falar com seus filhos. Ela vivia em Alepo, localizado no noroeste da Síria, que hoje é praticamente um campo em ruínas, causado por essa guerra e pelo conflito do Estado Islâmico. Por isso, hoje nós vamos conhecer a história de superação de Razan Suleiman, refugiada da guerra da Síria. Muito obrigada por nos receber aqui no seu cantinho, né, que é um restaurante muito gostoso, muito aconchegante, você é muito simpática. Temos até chazinho árabe aqui, delicioso também. Então, muito obrigada, Razan. Obrigada a vocês também. Agora, quando começaram os conflitos, a guerra, você consegue me explicar como que é a vida de uma mulher lá na Síria durante a guerra? A gente estava com muito medo, sabe? Porque pode acontecer qualquer coisa com a gente. A gente fica saindo da nossa casa para casa de outras pessoas que a gente não conhece as pessoas. Tipo, a gente ficou numa escola por um tempo. E a vida é muito difícil para uma mulher. A gente sofre muito por todas as coisas que... Antes da guerra a gente sofre. Ainda com guerra piora a situação das mulheres lá. Sofre como? A gente fica sofrendo, tipo, antes eu não posso sair sozinha, estou falando eu mesmo. Eu não posso sair sozinha sem alguém que me acompanha. Quando acontece a guerra, eu não posso sair nada. Tem que ficar em casa mesmo. Tipo, uma vez eu saí para pegar comida para minha família, no outro lugar, eu fui pegada por Estado Islâmico, fiquei presa com eles um dia. Nossa. Então, as mulheres que saem pode ser pegada por homem, que elas podem ficar presa, pode ser morta. Qualquer coisa pode acontecer com a gente. Então, melhor para a gente não sair, fica em casa, presa. Fica presa em casa. Depois que o Estado Islâmico me pegou, aí meu marido falou, não, a gente precisa ir embora. Como assim? O Estado Islâmico, ele sequestrou você? Levou você para algum lugar? Levou para um lugar. Eu estava lá na rua, porque onde a gente mora, do governo, que não estava comida. Onde tem comida, só no lugar deles. Eu atravessei uma rua para ir lá para comprar comida para minha família, meus filhos, porque eu estava casada também, tenho 2 filhos na Síria. Então, quando eu fui lá, eles me pegou, colocou no carrinho e colocou as mãos para trás, me fechou meus olhos e eles levou eu para um prédio. Depois ele estava conversando, um deles estava falando no mesmo sotaque que a gente fala. Aí falei com ele no mesmo sotaque, falei para ele quem sou eu, quem é minha família. Aí ele me ajudou para fugir. Então alguém de lá que ajudou você a fugir? Alguém de lá me ajudou para fugir. Se não, eu estava morta. É muito raro eles pegam alguém e deixam sair.
queria que você contasse como foi e o que você sentiu quando você ouviu as primeiras bombas. Quando ela caiu, a gente nunca escutou o barulho de uma bomba, assim, de verdade. Quando ela caiu perto da casa do meu marido, Mohamed. Aí ela quebrou, por como ela tá forte, ela quebrou os vidros da janela, saiu o negócio da porta no lugar e Mohamed perdeu de escutar. Agora ele escuta só 30%. As bombas, elas podem levar, além dos danos locais, materiais, a traumas auditivos. Então, a alta intensidade do ruído, quando chega rapidamente no ouvido, um volume muito elevado, ela pode levar danos tanto à membrana timpânica, quanto à cadeia circular e quanto ao órgão auditivo, que é a cóclea e o nervo acústico. Então, a depender da intensidade, do volume desse som e da duração, você pode ter uma lesão maior ou menor. Bombas, como a Razan falou, né, a nossa entrevistada, elas podem chegar a um volume de até 150 decibéis, que é um volume bastante elevado, um trauma sonoro muito elevado. Mas a depender da intensidade do som e da proximidade a essa emissão sonora elevada, o dano pode realmente ser irreversível, que pode variar desde uma perda auditiva mais leve até uma perda auditiva total. Você pode ficar realmente surdo com essa exposição a ruídos. Bom, a gente pode entender que a guerra da Síria ela é talvez a mais duradoura e a mais complexa da nossa história recente. Assim, a gente lembra que a guerra na Síria ela aconteceu ali num contexto da Primavera Árabe, que foi aquele movimento em 2011 em que muitos países do Oriente Médio, do Norte da África, países de maioria muçulmana, passaram a registrar manifestações em massa, quer dizer, o povo foi para as ruas pedir por democracia, pedir pelo fim desses regimes ditatoriais, e alguns caiu na Líbia, caiu o Egito, caiu o Iêmen, e a Síria não. Então o Bashar al-Assad, que é o presidente há mais de 20 anos, a família dele está no poder há quase 50 anos, então é uma das ditaduras mais longevas também da nossa história recente, e o Bashar al-Assad adotou uma postura de muita repressão contra a população. A gente também não pode deixar de citar que a guerra na Síria, além de todos os prejuízos, os bombardeios, os prejuízos humanitários, ela também gerou um conflito que foi pautado pela lógica da Guerra Fria. Quer dizer, você tinha internamente o Bashar al-Assad, que era o presidente, contra os rebeldes, os resistentes, né? E passaram a agir forças muito pesadas. Por exemplo, os Estados Unidos passaram a apoiar os rebeldes para tentar derrubar o Bashar al-Assad. E a Rússia passou a apoiar o presidente junto com o Irã. Então você tinha de um lado os Estados Unidos, a União Europeia e os rebeldes, e do outro lado o próprio Assad, a Rússia e o Irã. E o que os historiadores costumam dizer é que o conflito continua, apesar de não ser tão divulgado e mencionado, mas os conflitos continuam, as pessoas continuam a fugir de lá, mesmo com a retirada das tropas americanas, mesmo com a retirada das tropas russas. Então o funcionamento ali, a engrenagem da guerra mudou, mas as dificuldades permaneceram. Quer dizer, esse legado negativo de fome, de cidades destruídas, continua, e do ponto também de vista da ONU, dos órgãos internacionais, enquanto essa família estiver no poder, né, o Bashar al-Assad, muito dificilmente a população síria vai ter alguma esperança de dias melhores, vai ter alguma esperança de democracia, de igualdade de direitos e de melhoria mesmo de qualidade de vida. Qualquer barulho e fico assim, com pressão baixa. Tô desmaiando no chão, não consigo mais. Você ficou com trauma, então? Até hoje é assim? Eu não gosto. Quando eles jogam bomba, sabe, fico muito estressada. Tipo bomba de jogo de futebol, Eu por fico exemplo? muito estressada de verdade. Eu assim. imagino. Não consigo me segurar, fico assim.
de novo agora aqui, eles acham que uma coisa é legal. E não é legal. Para a gente não é legal, não. Sem os seus filhos e com o novo marido, Razan chegou a passar fome em Alepo. Foi então que ela resolveu partir por uma nova jornada de 310 quilômetros até chegar a Damasco, que é a capital da Síria. Mas esse percurso foi bastante difícil, ela encontrou muitas pessoas mortas durante o caminho. Quando ela chegou em Damasco, ela estava tão chocada que ela resolveu abandonar o seu próprio país. O novo destino era a França. Eles foram até a França, mas foram barrados, não conseguiram entrar. No desespero, eles resolveram refugiar-se aqui no Brasil, até porque eles sabiam que em São Paulo havia uma grande comunidade árabe que poderiam ajudá-los. E assim o fizeram, vieram para São Paulo. São Paulo, te amo, te amo. São Paulo, na tarde tão fria, busquei teu calor, teu amor em São Paulo. Como é que foi chegar aqui em São Paulo? O que que você viu? O que que você enfrentou? Porque você não falava nada de português. Nada. Como é que foi? Foi muito difícil. É. Tipo, para mim ir lá no posto de saúde, passei mal aqui. Passou mal? Passei mal. Cheguei aqui grávida, que eu não sabia que eu estava grávida, de 40 dias. Uau! É. E foi muito difícil para mim aprender português, sabe? Eu ir lá no posto de saúde e não sabe falar. Eu tento assim, na mão não dá certo. Às vezes volto a chorar. Eu não vou ficar assim, vou aprender. Aí fui lá, fiquei assistindo no Facebook muito, aí comecei a aprender no Facebook. A falar português no Facebook? No Facebook, lá no Olha. Facebook vocês nos divulgam os vídeos de vocês explicando, falando as coisas. Sim. E lá em cima vocês colocam um texto. É. Então, esse texto eu pego e coloco no tradutor para ver o que significa. Olha, Aí ver a boca interessante. de vocês como movimenta. Que legal! Você conseguiu, então, encontrar um jeito de aprender, né? Do seu jeito. É, mas você teve também pessoas que te acolheram, que te abraçaram Não, quando sempre. você chegou aqui em São Sempre, Paulo? sempre. Porque até a questão, por exemplo, da Até documentação, então, não tinha Não, nada disso? Não tinha nada, mas todas as pessoas me ajudam, me acolhem muito bem, fazer todas as coisas para mim ficar do meu lado. O negócio da comida foi minha ideia de fazer, ideia de uma vizinha também que ela vendeu para mim. E até agora sempre com a ajuda dos brasileiros. Se eles não me ajudam, eu não sabe fazer nada. Olha só. Não existe razão de comida árabe se eles não me ajudam. Porque eu não sabe fazer nada. Eu sabe cozinhar. Tá. Mas divulgar, fazer, vender, colocar o orçamento, assim, não sabe. Olha, pra gente é muito legal saber que o nosso país te recebeu bem, né? Me recebeu muito bem. Acolhendo mesmo. Então, acho que é bacana a gente ter essa outra visão, né? A visão de quem chega até o nosso país sendo abraçado, sendo acolhido. Realmente isso é muito bom. Assim, Aqui é muito bom para os refugiados. Eu olho para minha família que eles estão lá no Alemanha, não é igual aqui o tratamento das pessoas. É muito difícil. Até a documentação também, não é igual a daqui. E lá é muito difícil. E por que vocês escolheram o Brasil, assim? Então, porque tinha, não foi minha né? ideia. Não foi sua ideia? Não, foi ideia do marido, que ele estava olhando no Google lá, aí ele olhou o carnaval, o jogo de futebol de vocês. Olha. Aí ele leu um pouco sobre o Brasil, ele falou, nunca teve guerra lá, vamos lá. Muitas
vezes, quem não passou por guerras não tem uma ideia do que é viver isso, né? Do que é se sentir despojado do seu eu, muitas vezes. E o Brasil sempre foi considerado uma terra de imigrantes, uma terra que recebia as pessoas, uma terra que trazia esperança de uma nova vida, né, no sentido de dar mais segurança. E a segurança é uma coisa muito importante para a saúde mental e emocional. Uma pessoa que passa por uma guerra e ela tem que sair fugida do seu país, ela não perde só a sua casa, os seus móveis, os seus porta-retratos, né? Ela perde um pouco da sua história, porque ela tem que sair dali. Então ela vai para um mundo muito novo e isso traz esperança por um lado, mas uma sensação muito difícil de perder a sua cultura, os seus valores, muitas vezes o seu nome, né? E isso é bastante difícil em termos de saúde mental. E o que foi, assim, o mais difícil quando você chegou aqui no Brasil? A cultura de vocês. Para mim, muito difícil. Porque a cultura de vocês é muito diferente da minha cultura. Tem muitas coisas de vocês diferentes. Tipo, homem abraça a mulher, dá beijo. Para mim, isso não existe, não pode. Tá. Tem que ficar longe de mim, nem tocar mal de mim. Até hoje é assim, você mantém a sua cultura. Eu tento. Tenta, assim, na medida do possível. Tento, mas o que eu consigo. Muita coisa de vocês não é igual da gente. Tipo, a forma de se vestir também, que é A roupa de vocês também na praia, amiga. Quando eu vou na praia... Como é que é quando você vai na praia? Eu vou assim, Tá. no meu jeito. Qualquer roupa que eu estou, vou entrar na água. Todo mundo lá fica olhando para mim. Eu fico falando para o marido, todo mundo lá tá pelado. Porque o povo olha para mim e eu tô com muita coisa. Tinha que ser o contrário, O contrário. Né? Aí eles ficam olhando para mim e ele fica olhando para as esposas deles. Última vez que eu fui, fiz amizade com uma moça, aí ela me deu força assim, ela entrou comigo com roupa dela. Ela tava com calça short de jeans. Aí ela entrou, a gente nadou junto com roupa dela. Que legal! Fiquei feliz. E hoje, com apenas 7 anos no Brasil, ela possui um restaurante árabe e passou a comercializar as famosas quentinhas com entrega nas residências, vendendo em média 700 refeições diárias. Como é que aconteceu, como é que surgiu a ideia de ter um restaurante? No começo, eu estava morando num apartamento que não estava com Wi-Fi para falar com minha família na Síria. A gente estava colocando crédito no celular, acaba crédito e fico alguns dias sem celular, sem Wi-Fi no celular, sem net, por causa não ter Wi-Fi em casa. Aí eu falei com minha vizinha e minha vizinha dividiu comigo e ela não, eu pago para ela dinheiro, ela não aceita. Tá. Ela não pega dinheiro. Aí você queria pagar pelo Wi-Fi que ela emprestou para você? Aí ela não estava aceitando. Aí eu falei para ele, vou fazer comida para eles, é para agradecer. Aí eu fiz comida, fiz kibisirra, fiz algumas coisas de comida árabe. Tá. E ela chegou, ela e mãe, e a irmã dela e sobrinho. E tava muita comida. Aí ela falou para mim, eu falei para ela, pode levar para casa porque é muito para mim. Aí ela falou, não, vamos vender no prédio. Aí ela colocou no grupo, no WhatsApp, no prédio e vendeu tudo na hora. Olha tipo só. assim, uma mágica foi. E você nunca imaginou em ter um restaurante na vida? Até agora eu fico pensando o que eu passei e não acredito que assim, foi as coisas tão... Foi difícil, mas para mim agora que eu olho para trás, que tão simples foi. Mas Sério? no momento eu fico assim, de chorar. E para você é simples assim, passou? Passou. Eu não posso ficar assim, pensando muito e ficando assim, tipo triste. Tá. Porque passou um tempo, 3 anos atrás, fiquei muito triste. Peguei uma doença de Crohn no intestino. E fiquei com muito sofrimento. Ninguém falou que tem tratamento, não tem nada. Doença de Crohn, que chama. É que meu corpo mesmo que ele fez essa doença. Sofri muito. Qualquer coisa que eu como, eu passo mal. Aí ela me ajudou. A doença de Crohn é uma doença de caráter autoimune, ou seja,
uma doença que teu próprio corpo começa a atacar as células do teu intestino, do teu trato gastrointestinal. Ela pode acometer desde a boca, com aftas, a qualquer outra parte do trato intestinal. Ela cursa com dor abdominal, muitas vezes diarreia, com inapetência, ou seja, fraqueza, perda de peso e muitos outros achados. Tendo o diagnóstico, a doença de Crohn atualmente tem muito tratamento, tem muito remédio e ela não é mais condenativa quanto foi antigamente. Se você sente algum desses sintomas, você deve procurar um especialista para que a gente monte um diagnóstico, porque não existe apenas um exame para fechar o diagnóstico, é um diagnóstico que carece de muito cuidado, carece de uma delicadeza para montar um quebra-cabeça e encaixando as peças, fechá-lo. E nas mãos de um bom especialista, você pode ficar muito bem. Depois que eu passei nesse tempo, fiquei mais ou menos 1 ano. Agora não fico triste. Cada coisa me faz triste, eu não quero. Você acha que esse problema que você teve no intestino, a tristeza foi uma das causas? Todos os médicos falaram para mim, você tem que chorar, tem que fazer, tem que sair no lugar. Eu não estava sabendo, eu fico assim, triste mesmo. E hoje? Agora não consigo. Cada coisa me faz eu triste e brava, eu largo. Não quero saber. Eu saio, deixo, bloqueio. Você só quer o que te faz bem. Só. Você pensa em voltar para a Síria? Penso por saudade. Para mim ir lá visitar como está agora. Mas para morar não vai dar para mim. Você quer ficar aqui no Brasil? Quero, porque meus filhos brasileiros, eu já tenho amigos, trabalho, minha casa. Já aprendi algumas coisas de cultura de vocês, já estou seguindo bem. Não consigo voltar para lá. Voltar a visitar, tudo bem, mas para morar não vou conseguir. Meus filhos não vão aguentar lá também. Lá falta muita coisa. Aqui, por mínimo, aqui tem água e luz. Lá não tem nem água nem luz. A gente não vai conseguir ficar. Entendi. E o que é o Brasil para você hoje? Meu segundo país, gosto muito. Pra viver e pra ver não é preciso muito. Atenção, a lição está em cada gesto. Eu fiz aquela pergunta antes, se a Arazan, daquela época que morava na Síria, antes de começar a guerra, se ela tinha sonhos, planos, e você me respondeu que o que você queria era cuidar da família, né? Ter aquela vida tranquila. E hoje? Quais são os sonhos e planos da Arazan? Hoje, tem que abrir muitos lugares que do meu nome, da comida, e quero, assim, comprar uma casa e comprar minha carro para mim, meu nome, e assim, fazer uma vida igual a vida de vocês, as mulheres brasileiras. Para mim, vocês, um exemplo também. Que você está forte, você está conseguindo, vocês não dependem de ninguém. Eu antes dependia de tudo, do meu marido, da minha família. Eu queria também igual vocês. Ser independente. Nada, Independente. nada de ninguém. Assim, tudo eu. E olha, você tá ali, né? Eu acho que... Espero que eu consiga. Eu acho que você já chegou nesse ponto, Arazan, porque eu olho para você e a sua história, o que você construiu, eu tenho certeza que muito em breve terão muitos restaurantes com o nome da Arazan. Então, assim, eu faço convite para você vir mesmo, conhecer a comida dela. Já vou fazer até uma propaganda sua aqui, Arazan. Muito obrigada. Vem dar uma força mesmo, porque a comida é deliciosa, o lugar é incrível, para a gente ajudar a Arazan a realizar o sonho de ter muitos restaurantes e se tornar cada vez mais independente e continuar nos inspirando. Você falou que se inspira nas mulheres brasileiras, mas você é uma grande inspiração para a gente. Que inspiração? É um exemplo. Muito obrigada. Você é um exemplo também. para a gente. Então, eu quero agradecer demais por você contar a sua história. Obrigada por vocês também. Muito obrigada. O nosso quadro que se chama Superação e que mostra a transformação das pessoas de uma forma positiva, você veio para agregar muito nessas histórias todas que nós contamos até hoje e realmente eu tenho certeza que motivou muitas pessoas, inspirou muitas pessoas. Então, muito obrigada. Agradeço vocês muito.
Escutando a história da Razan, a gente entende que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Ou seja, Razan é uma inspiração para muitas pessoas em situação de extremo sofrimento que vão atrás de paz e aconchego. E isso ela encontrou no nosso país, que abriu os braços para que ela tivesse a oportunidade de recomeçar a sua vida. E quando chorar, tristeza pra lavar, no ombro cai metade do sufoco. O tempo nos tirar e nada como um dia após o outro. E que linda história, que linda matéria, que perfeita edição. Ká, um beijo, parabéns mais uma vez pela entrevista. É tanta coisa que a gente pode, né, enfim, ficar pensando, e eu acho que são vários ensinamentos ouvir sua história. Vou falar então na pronúncia correta, né? Razan. E que linda mulher você é, e que coragem você tem. Que legal. Até falei com a Gláucia, né, nossa diretora, eu falei, ela tem que vir aqui ao vivo, ela tem que ensinar uma receita maravilhosa. Ficamos com vontade também de conhecer aí o seu trabalho. Parabéns pela sua história. Eu tenho muitos agradecimentos aqui para fazer. Eu vou mandar um beijo para o Luciano Penteado, que é jornalista, participou da nossa matéria. Maura Naves, otorrino, que está sempre com a gente. Liliana Seger, psicóloga. Dr. Rodrigo Barbosa, que é cirurgião do aparelho digestivo. Vou deixar o contato para vocês lá, o Instagram da Razan. É lindo, é o @ então, Razan Suliman, tá? Eu vou soletrar RAZANSULIM, tem 2 As e N de navio no final, tá? Então, Razan Suliman, e vou deixar um WhatsApp também lá, né, desse trabalho dela, desse cantinho dela tão legal. O Instagram dela é super especial também. 998808496, 998808496. E o agradecimento, né, de todos eles que participaram com a gente, @doutora.mauranaves, @doutora Liliane Seger, tudo junto, @doutor Rodrigo Barbosa, também tudo junto, e @Luciano Penteado, para quem quiser acompanhar também o Instagram, né, deles que colaboraram aí e deixaram essa matéria ainda mais linda. Ká, parabéns mais uma vez, minha amiga Camila Galetti, que esse quadro é um sucesso. E olha quantas histórias, hein? Se você tiver uma história bem legal para contar, manda pra gente. Vai ser um prazer poder apresentar tudo isso.